paz do Senhor, meus irmãos amados, glória a Deus, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com você para nós estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Bem-vindos ao canal Lição e Resposta. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 13, no caso a última lição deste terceiro trimestre de 2024. Nós estudamos o livro de Ruth e Esther no decorrer desse trimestre e agora, na última lição, Esther será apresentada como uma mulher virtuosa e também temente a Deus, que veio trazer livramento para o seu povo. Deus usa as mulheres na Bíblia, não diferentemente dos homens, e dessa vez aqui, a última lição falando de Esther, a portadora das boas novas. Isso é evangelho. Então, evangelho é boas notícias. Então, nós já vamos entrar aqui no texto áureo da lição, mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei e também deixe um comentário se você gostou da aula ou não, deixe uma sugestão para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar e então ficar com mais qualidade para você, o nosso irmão telespectador, professor e também aluno da Escola Dominical, assim como eu. Vamos entrar aqui no texto áureo da lição, que está inserido em Esther 8:16. Para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela está mesclada, dos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Esther. Vamos ler aqui o capítulo 8 e versículo 4, que diz assim: e estendeu o rei para Esther o seu cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Tá? Nós já vamos entrar aqui nos objetivos desta lição, que serão 3. Nós temos 3 objetivos para ser alcançados nessa lição, que serão eles: explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e concessão do rei. O segundo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E o terceiro, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. E já entrando então na introdução desta lição, que diz da seguinte forma: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Já fazendo aqui uma sinopse geral, Esther, ela conseguiu, com muita destreza, com muita empatia, também muita simplicidade, fazer com que a atenção do rei fosse dirigida a ela. Esther alcançou graça, e então o intento que Amã desejou fazer com os judeus foi o que lhe restou. Amã foi para a forca. E os judeus, aqui, eles começaram a se alegrar em uma festa que dura até os dias de hoje. Já entrando então no primeiro tópico da lição, tá? O pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. O primeiro subtópico diz: a humildade de Esther e sua súplica. O segundo subtópico diz: a segurança jurídica. E o terceiro subtópico, o direito de defesa. Então, esses 3 pontos serão abordados no primeiro tópico desta lição. Tá, muito bem. Aqui no primeiro, humildade de Esther e súplica. Diz: Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam, então, tirar-lhes a vida em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem. E, por fim, o intento de Amã. Simples. Assim, podemos entender
que com a humildade de Ester, que com a sua singeleza de coração e bondade, o pedido que Ester fez para o rei Assuero, ele teve sim uma flexibilidade, uma flexibilização das leis, até porque o rei, quando ele decretava algo, a sentença ela teria que ser respeitada. Quando um rei da antiguidade, ou até mesmo nos tempos monárquicos atuais, as sentenças, as suas leis, elas têm que ser preservadas, e isso, o respeito de todos, inclusive das outras nações. Então agora nós podemos ver que Ester, com toda a humildade, ela pediu ao rei que aquilo que Amã tentava fazer com os seus compatriotas, isso não fosse feito. Subtópico 2 fala da segurança jurídica, que diz assim: apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Não obstante, as leis elas tinham que ser respeitadas. Da mesma forma, nos tempos de Daniel, quando o rei era o pai de Assuero, no caso Dario em questão, o rei Dario, ele assinou com seu anel um decreto em que toda pessoa que não fizesse adoração ao rei e fizesse a outro deus, a uma outra pessoa, essa pessoa deveria ser lançada na cova dos leões. Mas, contudo, o rei Dario, ele não revogou a lei, porque quando um rei assinava uma lei, esta não poderia ser revogada de forma nenhuma. Mesmo Dario, sendo amigo de Daniel, tendo Daniel em grande estima, ele não pôde revogar. O que Dario fez simplesmente foi lamentar e esperar que Deus, o Deus de Daniel, fizesse um milagre para que então o seu amigo fosse salvo das leis dos persas. A lei, ela tinha que ser executada. E Deus deu livramento a Daniel. Subtópico 3 fala o direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos, no dia assinalado no decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não diferente dos dias atuais, o povo judeu também enfrenta problemas, sérios problemas, né? Existem grupos que querem erradicá-los, exterminá-los da face do planeta Terra. Mas os judeus, eles vêm enfrentando uma grande batalha. E isso não vem de agora. Desde a Segunda Guerra Mundial, os judeus vêm enfrentando aí muitos problemas para se manterem vivos e prosperando na sua terra. Hoje nós vemos que os judeus, eles são atacados, a mídia tradicional, essa não fala nada, mas infelizmente ela trata Israel como se Israel fosse o inimigo maior. E isso não quer lhe dar também o direito de defesa. Em falas anteriores, alguns presidentes, alguns representantes de países, eles falaram que Israel não é para se defender, mas sim ficarem no seu canto, porque violência só gera mais violência. Então isso não quer dizer que Israel não tem o direito de atacar, mas sim ser atacado e então esperar que a sua extinção aconteça. Isso é um erro grave, porque todos nós temos o direito de defesa, seja no setor jurídico ou até mesmo nas questões populares. Todos nós temos esse direito. Por que não Israel teria esse direito também, como nação? O tópico 2 da lição vai dizer: a rainha Ester escreve boas notícias para seu povo. Primeiro ponto, a comemoração dos judeus. O segundo ponto, a carta e o decreto de Ester. E o terceiro, a exaltação de Mardoqueu. Então nós vamos ver esses 3 pontos no tópico 2 desta lição. Entrando aqui no primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta
do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa do Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica. Então, muito interessante, muito válido o feriado que aconteceu após o rei Assuero ele redigir novo documento. Ele não anulou o outro, mas, porém, emitiu agora, fez um outro documento que dava direito de defesa aos judeus e respeito também. Isso, o livramento que Esther agora havia lutado para conseguir, Deus havia dado vitória, tocando então na vida do rei Assuero, no seu íntimo, e então tirando de cena o algoz, aquele que intentava fazer o mal ao povo de Deus. Um novo ciclo se iniciava para o povo israelita. Um decreto que dava a liberdade do povo judeu se defender caso fossem atacados. E então a história aqui, ela tem um novo começo. O povo judeu se alegra com as boas novas feitas pela mão de Esther e também Mardoqueu, que entregou-lhes as cartas para que o povo então soubesse que nada de mal aconteceria. Grupos hostis existiam, mas agora o povo judeu tinha o aval, selado com o anel do rei, para se defender. Esta festa é comemorada até o dia de hoje. Amã lançou sorte. Purim quer dizer feriado, uma festa dos judeus. E agora eles comemoram essa festa até os dias atuais, o dia em que Deus deu livramento quando eles estavam no reino de Assuero, no século 4 antes do Senhor vir à terra. O segundo ponto da lição, a carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo ao sair da sua pena. A instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judaico e é comemorada até os dias de hoje. E nós só temos que dar graças a Deus por sua misericórdia e por sua bondade e fidelidade para com o seu povo. Por isso também é necessário que você se alegre, eu me alegre, nós nos alegremos na presença de Deus e busquemos a Ele conforme Ele merece que nós o busquemos, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Tudo que temos é do Senhor. Todos os livramentos que nós tivemos foi Deus quem deu. As coisas ruins que aconteceram foi permissão do Senhor. Porém, a sua alma não foi consumida porque Deus tem misericórdia de ti e de mim também. Subtópico 3. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitores de Amã. Esther 8:1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que na Bíblia NA, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Esther havia recebido a casa de Amã. O rei Assuero, como recompensa para Esther, como recompensa do mal que Amã intentou fazer para o seu povo, e como também, sendo judia, Esther também seria prejudicada. O rei Assuero deu a casa de Amã. Amã era o segundo chefe do reino. Depois de Assuero, depois do rei Assuero, quem mandava era Amã, aquele homem ganancioso que não tinha o seu coração reto, mas era uma pessoa totalmente desvirtuada de valores e preceitos estabelecidos por Deus. Mardoqueu recebe então o presente de Esther, a casa de Amã, o chefe maioral, que era o rei, e agora o segundo seria Mardoqueu. Mardoqueu, um homem de Deus, temente ao Senhor, e agora estava sendo exaltado pelo rei da Pérsia. Entrando no tópico 3 desta lição, tá? O último tópico,
a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico 1 diz uma mulher notável. O 2, a banal guerra dos sexos. E o terceiro, o contexto cristão. Então, começando pelo primeiro subtópico, uma mulher notável. O ponto 1. Mardoqueu e Ester exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Ester chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atividade irreverente de Vasti. A firmeza moral de Ester fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Diferentemente da rainha Vasti, que se achou importante demais para não comparecer diante da presença do rei, porque o rei queria apresentar a beleza da sua mulher para seus amigos. A Bíblia diz que ele já estava tocado pelo vinho, né? Ou seja, ele já estava embriagado. E para isso, a sua esposa, a rainha Vasti, teria que ser apresentada como um troféu, uma exposição de algo. E não defendo a atitude do rei e também não condeno a atitude de Vasti, que não quis se apresentar. Em tempos atuais, tais atitudes desse rei seria simplesmente uma atitude autoritária, machista ou até mesmo uma forma de segregar o direito da mulher. Mas, em tempos antigos, isto não existia. A monarquia era quem determinava, o rei era quem tinha a maior autoridade e isso tinha que ser respeitado, ainda que fosse mesmo uma rainha que se opusesse a ele. A ordem era o respeito e também a submissão, a obediência à autoridade real. O subtópico 2. A banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com instituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras, no Gênesis 1 e no versículo 27 e também no Gênesis 2, dos versículos 15 ao 18. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Muito bem, então Deus, ele colocou o homem e a mulher na terra, o macho e fêmea, cada um com papéis distintos, a mulher para ser ajudadora do homem e o homem para cuidar da mulher. Diferente do que é ensinado hoje, seja nas redes sociais, os influenciadores digitais, eles têm um posicionamento que muitos deles chegam a agredir a Bíblia como se ela não existisse, os papéis sendo invertidos, os valores sendo corrompidos, aquilo que é mal se chamando de bom e aquilo que é bom sendo chamado de mal. Isso nós vemos na atualidade e é algo que tem que ser reprovado porque a palavra de Deus ela é santa, perfeita e infalível. Aquilo que Deus fala é respeitado por aqueles que seguem a Ele. Já os que não querem seguir a Deus, eles têm o direito e a liberdade de escolha. Porém, um dia, todos comparecerão diante do tribunal do Senhor. E entrando no último tópico, no último subtópico, o 3, vai falar do contexto cristão que diz, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja. Tais como Catarina Vambora, Susana Wesley, Celina de Albuquerque, Frida Wingren, várias mulheres tiveram papéis relevantes na construção dos valores morais que permeiam a igreja hoje, que estão perseverantes na igreja atual. A igreja preserva esses valores que essas mulheres, né, que estão, elas não estão registradas na Bíblia, mas elas estão registradas nos anais da história. 1910, Celina Albuquerque teve
De lá para cá ela teve um papel primordial na igreja. Frida Wigren, que também auxiliou o missionário a pregar o evangelho pentecostal aqui no nosso país. E isso com muita ousadia. De lá para cá a igreja só tem crescido, o inferno tem perdido muitas pessoas e Deus tem sido exaltado e glorificado na vida daqueles que preservam o evangelho e são fiéis às escrituras sagradas. No demais, só temos agora que agradecer a Deus e concluir a lição deste último trimestre. Vamos agora para a conclusão que diz: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada no começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Fica aí o nosso forte abraço e esperando que no próximo domingo nós estejamos aqui para fazermos mais uma lição, no caso a primeira lição do quarto trimestre, dando início ao quarto trimestre do ano de 2024. Forte abraço, Deus te abençoe, fica com Deus e na próxima estamos aqui, se Deus permitir. Amém.